in chapter 9. Quero convidá-los novamente a abrir a Escritura em Mateus capítulo 9. As we continue to study together the subject of true revival. Quando nós estaremos dando continuidade, dando sequência ao estudo do tema sobre o verdadeiro avivamento. I trust that this study is helping you in two ways. Eu tenho fé de que esse estudo deve estar ajudando vocês de duas formas. First of all, to save you from being deceived by false revivals. A primeira coisa é que vocês possam estar agora vacinados contra de serem enganados por falsos avivamentos. Because there is a lot that is going under the name of revival, which is not revival. Porque tem muita coisa por aí acontecendo que tem sido denominado de avivamento que não é avivamento. In fact, it is more of a waste of time for Christians. É muito mais uma perda de tempo para os cristãos. And it's very easy to get carried away with all its excitement. E às vezes é muito fácil ser influenciado por esse tipo de empolgação. But once you know from the Bible what true revival is, Mas quando uma vez doutrinados a respeito do que a Escritura diz sobre o que é avivamento, then hopefully you will not be wasting your time in things like that. então certamente nós não estaremos perdendo nosso tempo com coisas falsas como essas. But I've also got a very positive purpose in learning about true revival. Mas também existe um ponto muito positivo, um propósito muito positivo em aprender a respeito do verdadeiro avivamento. And it is that our hearts may long for that which is true. E esse segundo propósito é que nossos corações devem ansiar por esse verdadeiro avivamento. We should not just get rid of the false. Nós não devemos simplesmente nos livrar daquilo que é falso, We should also reach out to the true. mas nós devemos também buscar alcançar aquilo que é verdadeiro. So that out of this great company of God's people, E no meio desse ajuntamento dos grandes servos de Deus, cries might reach out to God for true revival. petições ao Senhor por um verdadeiro avivamento devem surgir. And oh, that God would answer those cries. E aí sim o Senhor irá escutar e responder a esses clamores. We spent a bit of time yesterday and today Nós utilizamos um pouco do tempo de ontem e de hoje, looking at the two things that God uses to bring about revival. observando as duas coisas que Deus utiliza para trazer o avivamento genuíno no meio do seu povo. Notice I am not saying the two things that bring about revival, Eu não estou dizendo que essas coisas são definitivas no trazer do verdadeiro avivamento, as if all you need to do is to press the right buttons and produce revival. de forma que vocês possam simplesmente pressionar esses dois botões e produzir um avivamento. But I'm talking about the two things that God uses to bring about revival. Mas nós estamos aqui falando e estudando a respeito das duas ferramentas que Deus utiliza para trazer um genuíno avivamento. We must be careful to guard the truth that revival is an act of God. Nós precisamos ser muito cuidadosos no sentido de guardar a verdade de que é Deus quem produz o verdadeiro avivamento. You can put all the right conditions in place, it does not mean you will have revival. Colocar todas as coisas na sua ordem correta não significa que Deus vai trazer um avivamento. We saw that God uses prayer and preaching. Nós vimos que Deus utiliza orações e a pregação. Prayer in terms of calling out to Him to send preachers. Orações no sentido de pedir a Ele para que traga para nós verdadeiros pregadores. And when God sends His preachers, they preach the God-centered gospel. E quando Deus envia os seus pregadores, eles pregam um evangelho centrado em Deus. And so this morning I ended by pleading with you E aí, nesta manhã, nós terminamos aí insistindo com todos vocês to read the history of the church para que nos interessássemos em ler, em estudar a história da igreja. and see how again and again God used these two instruments to bring about revival. E nós, através dessa análise, testemunharmos como Deus, de forma repetitiva, utiliza esses instrumentos para trazer o verdadeiro avivamento para a igreja. And I trust that after the
camp is over, you will come across 1 or 2 books E com certeza depois que nós terminarmos essa pesquisa, vocês vão já ter lido 1 ou 2 livros that you can go on to read que você pode proceder com a leitura. so that you see this truth illustrated. E aí você vai poder enxergar nesses livros essa verdade totalmente ilustrada, totalmente exposta. Now, in this session, E agora nesse culto de hoje à noite, I want us again to read this passage of scripture eu gostaria de novamente ler com vocês a mesma passagem da Escritura, because I want us to see the fruit of revival. porque eu quero ver com vocês essa noite os frutos do avivamento. The fruit is not in the text itself, Os frutos não estão propriamente ditos no texto, but we can see the fruit by working backwards to the reason why Jesus asked for prayer. mas nós vamos perceber os frutos dando uma analisada mais adiante, mais profunda, nos motivos pelos quais Cristo urge conosco pelo pedido de avivamento. And so, as this passage is read again, E aí, de forma que quando essa passagem vai ser lida novamente, I want you to be conscious of the condition that made Jesus ask. é importante que nós estejamos conscientes, atentos das condições que fizeram com que Jesus fizesse esse pedido. Matthew 9, verse 35 to chapter 10, verse 1. Mateus 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 1. Diz a Escritura: E percorria Jesus todas as sinagogas, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Now, when you look at the subject of revival, E aí, quando nós passamos a examinar o assunto de avivamento, and you are praying for revival, e nós estamos clamando, orando por um avivamento, and you are hearing of preaching here and there, e nós estamos escutando a respeito de pregações aqui e ali, like John the Baptist, you begin to ask certain questions. e como João Batista, nós vamos começar a fazer a seguinte pergunta: Are you the one, or should we still expect another? Você é exatamente este, ou nós devemos esperar outro? Is this the answer to my prayers, or should I still continue praying? Esse avivamento que está acontecendo é a resposta para as minhas orações, ou eu devo continuar orando? Surely, if you are serious about the subject of revival, Certamente, se você for uma pessoa que está genuinamente preocupada com essa questão de avivamento, you want to know, você vai querer saber. because there will be a lot of activity happening, Porque haverá muitos fenômenos acontecendo. or a lot of emotions being raised, Muitas emoções estarão sendo afluídas, a lot of excitement in the air. muita empolgação no ar. You want to know, is this what I have been praying for or not? E você vai querer saber, é isso pelo que eu estava orando ou não? Now, in this passage of scripture, Bem, agora nessa passagem da Escritura, we notice that the reason why Jesus asked his disciples to pray nós podemos perceber que o motivo pelo qual Jesus pede aos seus discípulos para orar was because there was a real challenge in his ministry. é porque havia um desafio muito real no seu ministério. And the challenge was E o desafio era that he saw the crowds. que ele viu as multidões. Never forget that. Nunca esqueçam disso. He saw the crowds. Ele viu, fitou as multidões. And he could see that there was need for more feet and more hands to do the work that needed to be done. E depois de ver as multidões, ele percebeu que era preciso mais pés e mais mãos para fazer o trabalho que havia para ser feito. And essentially he went on to refer to it as the
bringing in of the harvest. E ele, de forma condensada, fala sobre essas mais mãos e mais pés, como trazer mais trabalhadores para trazer para dentro da igreja a colheita. The bringing in of the harvest. Trazendo para dentro da igreja a colheita. That is where we must begin. É exatamente aí que nós precisamos começar. To the question, how do I know that revival has come? Devemos começar com a pergunta: como nós podemos identificar que o avivamento chegou? The answer, first of all, A primeira resposta, antes de qualquer coisa, is that there is an unusually high level of professions of faith. a primeira consequência que nós devemos perceber é que existe um crescimento incomum nas profissões de fé, nas conversões verdadeiras. You may have been laboring perhaps for 10 years, Você pode ter trabalhado duro aí pelos seus 10 anos, maybe for 20 years, talvez até por 20 anos, maybe for 30 ou years, talvez até por 30 anos. and you can count on your fingers the number of converts that God has given to you. E você vai poder contar nos dedos, durante todo esse tempo de trabalho duro, o número de convertos que o Senhor trouxe para a igreja pelo seu trabalho. But all of a sudden, Mas, de repente, with no previous warning, sem nenhum aviso prévio, God seems to be bringing a lot more people to salvation through your messages. com o advento do avivamento, é como se Deus trouxesse muito mais pessoas através da pregação da palavra para a sua igreja. Or through another preacher's messages. E talvez até através das pregações de outro pregador. Or through a number of preachers in the same area, same community. Outra vez, dentro de uma mesma comunidade, por diversos pregadores dentro da mesma comunidade. And that surprises you. E isso surpreende-nos. Because there is nothing exceptionally different in the messages. Porque nas mensagens não tem nada de diferente do que aquilo que você havia pregado durante 10, 20 ou 30 anos. But this time, God seems to be using them to bring in the large harvest. Mas dessa vez é como se Deus genuinamente estivesse utilizando esses pregadores para trazer para dentro das igrejas a colheita. And remember, that's what revival is all about. E lembrem-se que é exatamente sobre isso que se trata avivamento. It is about bringing in the large harvest, which at one time was impossible. É trazer para dentro da igreja uma colheita que anteriormente, em tempos passados, era praticamente impossível. People who were previously hardened to the gospel Pessoas que anteriormente eram duras, difíceis com relação ao evangelho, suddenly begin to have a lot of interest in religious subjects. de uma forma inesperada, passam a se tornar extremamente interessadas naquilo que concerne ao reino de Deus. Individuals who may have been written off even by society. Pessoas que haviam sido excluídas da sociedade. The hardened criminals. Criminosos mais perigosos. The drunkards. Os piores bêbados. The prostitutes. As prostitutas. Now are turning away from their evil ways. Agora eles estão se voltando contra o seu passado pecaminoso. And beginning to take their place in the church of Jesus E Christ. estão tomando agora, por causa dessa pregação e desse avivamento genuíno, o seu lugar de direito na igreja de Cristo. Much to the surprise of Christians. E para a surpresa dos cristãos. That what are these people now doing here? E aí os cristãos começam a se perguntar: o que é que essas pessoas estão fazendo aqui? Even those who stole things are beginning to return them to their owners. Inclusive aquelas pessoas que anteriormente roubavam coisas dos outros estão agora devolvendo aquilo que roubavam. Young people who abandoned their parents' home long ago and went wild Jovens que muitas vezes fogem de casa e vão para bem longe de suas famílias start coming back to their parents' home to say, I am sorry. estão agora voltando para os lares dos seus pais e dizendo: me perdoem. Even husbands that had abandoned their matrimonial homes Muitas vezes até maridos que abandonaram os seus casamentos start coming back from the far country, estão voltando de lá desse reino das trevas e voltando para o Senhor, wanting to start life all over again. desejando começar sua vida novamente. Even those who were self-righteous in their own religion Muitos daqueles que estão tão certos, tão firmes em suas religiões em particular,
come with a sense of sinfulness and embrace the cross of the Lord Jesus Christ. Despertam para um senso, um reconhecimento genuíno de suas naturezas pecaminosas e abraçam-se com a cruz de Cristo. And we're not talking about one person over there and maybe after a few months another person over there. E eu não estou falando de uma pessoa aqui e daqui depois de uns 3 meses outra pessoa ali. We're talking about a flood of people Nós estamos falando de uma inundação de pessoas. from all these backgrounds, De todos esses perfis. with all these testimonies Com todos esses testemunhos diferentes de vida. coming into the life of the church. Entrando agora, penetrando na vida da igreja. In their hundreds, Em milhares. in their thousands, Em suas centenas anteriormente e agora em seus milhares. to a point where you now think that you are dreaming. Sorry. You are dreaming. E de repente você percebe como se você parece como se você estivesse sonhando. Isso não está acontecendo. Because it has never been like this before. Porque isso nunca aconteceu antes. It's revival that has come. É avivamento que chegou. It is God bringing life to the dead. É Deus trazendo vida aos mortos. It is the power of God at work É o poder de Deus atuando na igreja. as He has never worked in that kind of environment. Como se ele nunca tivesse trabalhado daquela forma, nesse tipo de desenvolvimento anteriormente. You recall, for instance, what happened on the day of Pentecost, Vocês podem recordar, por exemplo, o que aconteceu no dia de Pentecostes. where thousands of people got converted on the same day. Quando milhares de pessoas, Deus fez com que fossem convertidas no mesmo dia. Imagine what would happen in Salvador, where if you have 5,000 converts in one day, Imagine o que aconteceria com as igrejas de Salvador se vocês tivessem 5.000 convertidos em um só dia. you would think they are pretending. It can't be. Você vai dizer, rapaz, eles estão fingindo, isso não pode estar acontecendo. You try to re-examine them and re-examine them. Você irá reexaminá-los e examiná-los novamente para ver se a conversão deles é genuína. But you see, that's what has happened in church history when revival has come. Mas percebam que é isso genuinamente o que acontece quando o avivamento vem genuinamente na igreja. Whereas previously people were happy to have 10 or 20 converts in one year. Quando as pessoas anteriormente estavam contentes porque suas igrejas cresceram 10 ou 20 membros em um ano. Now they have got thousands and they don't know what to do. Agora eles têm milhares por causa do advento do avivamento e eles não sabem o que fazer. And it's not people getting saved perhaps once a Sunday. E não são as pessoas vindo para o culto uma vez no domingo. It is every day that people are turning to Christ. Mas é que todos os dias, não só nos domingos, mas todos os dias as pessoas estão vindo a Jesus. God is at work among His people. Deus, nesse momento, está trabalhando no meio do seu povo. For some of them, they may go through a very long period under conviction of sin. Para alguns deles, é preciso um grande tempo para que eles se convertam, para que eles sejam convencidos dos seus pecados. Some of them almost despairing that they may never ever get saved. Alguns deles, muitas vezes, até se desesperam, dizendo que, poxa vida, eu nunca, mas nunca mesmo vou ser alcançado. And then they come to freedom in Jesus Christ. E, de repente, como do nada, eles veem a liberdade através de Jesus They Cristo. experience peace and joy in believing. Eles experimentam paz e alegria com a sua nova crença, com a credulidade. And the joy is too evident. E a alegria não é somente para um dia, mas é para todo mundo e todos os dias. That's the first thing that happens. Essa é a primeira coisa que acontece. It is that the harvest is brought in. Isso é exatamente trazer a colheita para dentro da igreja. Individuals are coming from a life of sin Indivíduos estão saindo de uma vida de pecado para a igreja. and coming to faith in the Lord Jesus Christ. E agora, saindo dessas vidas de pecado, elas estão vindo para a fé em Jesus Cristo. Parents who may have been praying for their children for years. Pais que muitas vezes oram para os seus filhos durante anos. Husbands praying for wives or wives for husbands for years. Maridos e mulheres ou mulheres orando por maridos durante anos. And maybe may even be feeling like giving up. E eles já estão quase muitas vezes se sentindo como, eu vou desistir, não vai funcionar. All of a sudden,
E simplesmente, de repente, in a short period of num time, intervalo muito curto de tempo, their prayers are answered. as orações desse povo são respondidas. All these individuals they are crying for come to E Christ. todos esses indivíduos pelos quais eles anteriormente haviam clamado ao Senhor estão agora se chegando a Cristo. A new day dawns. Sorry. A new day dawns. There's a new day. There in heaven. Oh, a new day. Yes, a new day dawns. Another day is a new day. Ok. E finalmente chega-se a um novo dia. And then we also need to see that it's not just numbers Nós precisamos observar que não é simplesmente apenas números of people coming to Christ. de pessoas vindo a Cristo. It is also that churches experience an unusually high level of growth. Mas é exatamente as igrejas experimentando um novo nível de crescimento. Again, it only makes sense, you see. Novamente, isso começa a fazer sentido, percebem? Because if you're bringing in a large harvest, Porque se nós estamos trazendo agora uma grande quantidade de pessoas, surely you're going to see that this large harvest is now in the church. certamente nós vamos perceber que esse grande número de pessoas estão agora na igreja. I often smile when I read reports of revivals these days. E às vezes eu começo a rir quando eu leio alguns relatórios de avivamento nesses dias de hoje. Because evangelists come into town Porque os evangelistas chegam nas cidades and crowds go to listen to them. e aí multidões vão lá escutar esses evangelistas. In fact, more often it's not to listen to them, but to watch the false miracles. Na verdade, eles não vão nem escutar esses pregadores, eles vão lá para ver os falsos milagres que vão acontecer. But anyway, they get the crowds Mas de qualquer forma, eles conseguem ajuntar essas multidões and they take the pictures e eles tiram essas fotos and they put them in magazines e eles pegam essas fotos que foram tiradas e colocam em revistas. and they say there was a revival in Lusaka. E aí eles dizem, aconteceu um avivamento lá em Lusaka, a cidade do pregador. But the churches are the same. Mas as igrejas continuam no mesmo número, continuam a mesma coisa. Long after this evangelist has gone, Muito depois que esse evangelismo foi embora, passou-se, there's no change in the churches. não existe mudança nenhuma nas igrejas. But he's gone claiming that there was a revival in Lusaka. Mas aí ele sai de lá clamando, houve um avivamento em Lusaka. But we pastors who remain behind are looking for the converts. Mas aí nós que somos os pastores ficamos aqui para trás, olhamos para os convertidos. We need to use a magnifying glass to look for the converts. Nós precisamos usar uma lupa de aumento para ver, rapaz, quem é que realmente se converteu aqui. We can't see them. Nós simplesmente não podemos enxergar, não podemos ver. No, that's not revival. Isso não é avivamento. You see, where there is revival, there is growth in the churches. Percebam que quando existe avivamento, aonde há avivamento, há crescimento da igreja. Because you will be needing to store the harvest. Porque você vai precisar agora guardar a colheita. Now, granted, the growth is not the same in all the churches. Agora, certamente, o crescimento de igrejas não é igual para todas as igrejas. In fact, in some churches, there is hardly any growth. Exatamente, de certa forma, até para algumas igrejas não existe quase crescimento nenhum. And it's usually those churches where the gospel is not preached. E é exatamente naquele tipo de igreja onde o evangelho genuíno não é pregado. Those churches that teach salvation by works Igrejas que, por exemplo, ensinam a salvação pelas obras are the ones that end up either remaining the same são aquelas que ou ficam na mesma coisa, permanecem no mesmo, não há mudança nenhuma nelas, or they lose some people. ou então eles vão até perder algumas pessoas, alguns membros. Because those who are saved in their midst move on to evangelical churches. Porque muitas vezes aqueles que estão sendo salvos no meio da colheita estão se movendo, estão indo, trocando para uma igreja evangélica. And usually the growth is first of all on Sundays. E geralmente os crescimentos dão-se nos domingos. You begin to notice that you've got seating space problems. Nós vamos começar a perceber que nós vamos ter
problemas com espaços, lugares para se sentar, on Sundays. especialmente nos domingos. But then it begins to flow into the week as well. Mas aí esse crescimento que era somente no domingo passa a ser agora também durante a semana. Your little midweek meeting Seus pequenos encontros no meio da semana begins to grow começam a crescer. and grow E crescer mais. and grow. E crescer mais ainda. And you begin to realize something is happening E aí here. você começa a perceber alguma coisa realmente está acontecendo. Why are people suddenly interested even in church in the midweek? Por que as pessoas estão se interessando pela igreja, inclusive agora no meio da semana? It's the young converts. They are hungering for spiritual food. São os novos convertidos que estão agora sedentos por alimento espiritual. They have come to see the love of God in Jesus Christ. Eles agora estão vindo para a igreja para ver o amor de Deus através de Jesus Cristo. They've come to see what they have been missing for such a long time. Eles agora querem aprender tudo que eles perderam durante tanto tempo atrás. And they want more and more of it. E aí eles querem mais e muito mais disso. And in due season you find one meeting in the midweek is not enough. E aí vocês vão terminar concluindo que um encontro somente no meio da semana não é suficiente. They start asking for more meetings. Eles começam a pedir por mais encontros. And more E meetings. muito mais encontros. And you start finding that your church is now open 7 nights a week. E aí você começa a perceber que suas igrejas começam a estarem abertas 7 dias, 7 noites durante toda a semana. Because they want to keep coming back for more. Porque eles desejam continuar voltando e voltando para que sejam mais alimentados. And many of these begin to want to come into church membership. E aí muitos desses começam a fazer decisão por serem membros genuínos da igreja. And so you find that even in terms of membership, the church begins to grow. E aí nós começamos a perceber que não somente em termos de frequência, mas também em termos de membresia, a igreja começa a crescer. Churches that used to be happy with 100 members Igrejas que antes estavam super satisfeitas com os seus 100 membros, now start going into 1,000, 2,000 members, agora eles começam a crescer em termos de 1.000, de 2.000 membros. causing a real crisis in the leadership of the church. Trazendo uma verdadeira crise até para a liderança da igreja. How do we look after all this flock? Como é que nós vamos poder cuidar dessa inundação, dessa invasão de pessoas? And then also there is the problem of sitting in church. E aí novamente volta a questão de assentos na igreja, o problema de assentos. After asking your young people to go out so that older people can come into church, Depois de pedir para que os jovens saiam da igreja, para que os mais velhos possam vir e acontecer um novo culto, you start having more services on Sunday. você começa a ver que não só 2 cultos, mas mais cultos são necessários no domingo. And even that is not solving the problem. E até isso mesmo não consegue dar conta do problema. You start putting up bigger buildings. Você começa agora a sentir a necessidade de criar prédios maiores, um prédio da igreja maior. You start splitting the church so that there are other smaller churches around town. Você começa agora a dividir a igreja para que eles se congreguem em lugares diferentes da cidade. This is happening not over 10 years, it's over a very short period of time. No avivamento, isso não acontece durante 10 anos, mas acontece num pequeno espaço de tempo. Remember what happened in the early church. Lembre-se do que aconteceu na igreja, na igreja jovem, na igreja dos antepassados. By the time we are getting to chapter 6, Quando nós chegamos próximo do capítulo 6, they've got serious problems. eles já têm sérios problemas. They are now stepping on each other's toes. Eles começam agora a bater nas portas de cada um. They have to bring in deacons in the church Eles agora vão ter que se preocupar com a questão do diaconato na igreja, to try and sort out these problems, para tentar resolver essa questão do serviço, de auxílio uns dos outros. because they've become so many in the church Porque eles se tornaram tão numerosos dentro da igreja that some of the widows are being overlooked. que muitas das viúvas estavam agora sendo descuidadas, esquecidas. That's what happens when revival comes. É isso que acontece quando o avivamento vem. Friends, don't let anybody cheat you. Irmãos, não deixe que ninguém vos engane. Much of what we hear today has got nothing to
do with true revival. Muitas das coisas que nós escutamos hoje não tem nada a ver com avivamento. It is people just putting up a show. É muitas vezes as pessoas colocando somente um show. It's not real. Não é real. Because you can see that the kind of things I'm speaking about here are not happening. Porque vocês vão poder identificar que apesar do show, as coisas que nós estamos listando aqui não estão acontecendo. Yes, where people are simply entertaining people, crowds are coming in. Quando as pessoas estão simplesmente entretendo outras pessoas, é claro que muitas pessoas se ajuntarão. But you can notice from what they are preaching that this is not the God-centered gospel. Mas vocês perceberão que pelo que eles estão pregando, isso aí que eles estão pregando não é o evangelho centrado em Deus. Where revival is taking place, Quando o avivamento está acontecendo, there is repentance, existe arrependimento, there is holiness, existe santidade. and yet the people are coming. E ainda assim, com essas ênfases, as pessoas estão vindo para a igreja. The people are still being harvested and brought in. As pessoas estão sendo, ainda assim, com essas ênfases, as pessoas estão sendo colhidas e sendo trazidas para na igreja. And usually what happens is this, E geralmente o que acontece é isso. that when revival first breaks out, Quando o avivamento inicialmente acontece, people laugh at what is taking place. as pessoas começam a rir sobre o que está acontecendo. They laugh at it as mere religious fanaticism. Eles riem e consideram isso como somente um fanatismo religioso. It's just some small group of people somewhere who are crazy. Esse é simplesmente um grupo de pessoas aí em algum lugar que estão meio doidos. There are no big people in society there. Não tem ninguém grande na sociedade, famoso ali. So people are not even interested in what's happening there. Então se não tem ninguém famoso, eu não estou nem um pouco interessado no que está acontecendo ali. Even the big religious names are not there at all. Até mesmo os grandes nomes religiosos não estão ali no meio daquele avivamento. And so they think it's just some crazy people. Então aí eles vão dizer, isso aí é só um bando de gente doida. And also because revival does not respect our time. You know, we have times for everything. E aí, como nós temos o costume de ter tempo para todas as coisas e o avivamento não respeita o nosso tempo nem a nossa agenda, You've got the time when you start your services. e nós temos agora, por exemplo, um horário específico para começar o nosso culto. You also have the time when you end your services. E também nós temos um tempo para terminar o culto. Everything is predictable. Tudo o que nós fazemos é de certa forma preditível. But when revival comes, it sweeps all those things away. Mas quando o avivamento vem, ele despreza todas essas coisas, essa agenda. So those who are dignified in society, Então aqueles que são dignificados, avultados no meio da sociedade, those who are highly respected in society, aqueles que são altamente respeitados e considerados na sociedade, at first try to keep away from such things. inicialmente eles procuram até se manter afastados, longe desse tipo de coisa. Because they always want their lives to be properly packaged. Porque eles gostam que as suas vidas estejam prontinhas, em pacotes, prontos. And so they scorn and laugh at all that. E aí eles escarneiam e riem, dizendo, isso aí não significa nada. And also because revival does not respect our rules, E também porque o avivamento não respeita as nossas regras, our laws, nossas leis, those things that we have put up that are meant to order our lives. aquelas coisas que nós colocamos no lugar de ordenamento nas nossas vidas. All those things revival comes and sweeps away. Todas essas coisas, o avivamento vem e despreza todas elas, passa por cima delas. And so maybe you used to welcome new members once a year. E aí você está aí acostumado a dar as boas-vindas para os novos membros uma vez por ano. And used to welcome them when you would be having your season for Lord's Supper. Ou então quando você está tendo aí a ceia do Senhor
existe o costume de recebê-los também. But now you've got this huge crowd that wants to come into the church. Só que agora você vai ver essa grande multidão que quer ir para a igreja. You can't wait for that rule that you have put up yourself. Você não pode simplesmente esperar pelaquela regra de que só na ceia ou só no final do ano que você vai receber essas pessoas. You must break your own rules to respond to the situation that is happening. Você vai ter que quebrar as suas próprias regras para atender essas pessoas que estão chegando. And those who are conservative feel very offended about all this. E aqueles que são até um pouco mais conservadores começam a se sentir até ofendidos pelo que está acontecendo. Because they have treasured their tradition for a very long time. Porque eles vêm validando, dando muito valor às suas tradições durante um bom período de tempo. And so they begin to look down upon all this. E aí eles começam a olhar com uma cara meio estranha para esse negócio. And what makes it even worse E o que torna a coisa muito pior is youthful zeal. é um zelo infantil. Young people who want to just now forget about everything and just live as if they've arrived in heaven. Pessoas jovens que muitas vezes agora querem esquecer tudo o que passaram anteriormente e agora querem viver como se estivessem simplesmente diante de Deus no paraíso. And you find that they even stop studying for their schoolwork. E muitas vezes eles até param de estudar aquilo que estavam fazendo, estudando, até trabalhar para estar na igreja. They just want to be praying and praying and praying. O desejo deles é orar insistentemente e constantemente. Or they just want to be evangelizing other people. Ou então eles só têm o desejo de estar evangelizando outras pessoas. And obviously it makes a lot of parents angry with what is going on. E obviamente, por causa dessa mudança de comportamento, muitos pais começam até a ficar zangados com o que está acontecendo. And maybe they leave home in the morning and they come back extremely late at night. E muitas vezes eles deixam as suas casas de manhã cedinho e chegam muito tarde na noite. And they're not participating in household activities. E eles não estão participando de atividades que são balelas, que são bobagens. Or maybe they start going to elderly people, pointing fingers in their faces and saying, repent you. Ou então você vai ver pessoas mais velhas olhando para esses jovens com esse gás, apontando o dedo para eles dizendo, arrependam-se. Small boys going to their parents and saying, repent you. Crianças pequenas vão aí até muitas vezes se dirigir a seus pais e dizer, arrependam-se. Trying to pretend they are the evangelists they've been listening to. Tentando até imitar o evangelista até que eles estavam escutando no passado. And all these things begin to give a bad name to the revival. E todas essas coisas que vão acontecendo no seu igreja começam a trazer um nome ruim, uma fama ruim para o avivamento. People begin to write terrible things in the newspapers about the revival. As pessoas começam a escrever coisas terríveis nos jornais a respeito de avivamento. Religious people start calling it something from the devil. Pessoas religiosas começam a dizer que esse avivamento é coisa do diabo. But people are watching. Mas as pessoas estão prestando atenção. People are looking. As pessoas estão observando. And they are seeing the fruit. E eles estão vendo os frutos. That in the midst of all this confusion, they are seeing the fruit. Porque no meio de toda essa confusão, essas pessoas estão observando e vendo os frutos. They are seeing people's lives Eles estão observando a vida das pessoas changed. sendo modificadas. They are seeing drunkards walking straight again. Eles estão vendo agora aqueles que antes eram bêbados caídos, andando sóbrios e firmes novamente. They are seeing the famous local prostitute now walking straight. Eles estão vendo agora que uma das famosas prostitutas do local, das proximidades, está agora andando retamente. They are seeing broken homes mended again. Eles estão vendo lares que anteriormente eram destruídos sendo restaurados novamente. They are seeing bars closing down. Eles estão vendo bares sendo fechados. They are seeing breweries running out of business. Eles estão vendo indústrias, fabricantes de bebidas sendo fechadas, saindo do negócio. They are seeing prostitutes' dens having no clients visiting them. Eles estão vendo agora que prostíbulos que anteriormente eram lotados não tem mais ninguém frequentando-os. They are seeing crime going
down in the city. Eles estão vendo crimes, ondas de crimes sendo diminuídas cada vez mais nas cidades. The policemen are now just laughing at police stations. Os policiais agora só estão rindo nas delegacias de polícia. In the local courts, the magistrates have got no work to do. Nas cortes locais, na verdade nos juizados locais, os juízes não têm nem mais o que fazer. Surely this must be something. Certamente isso deve ser alguma coisa. Surely this cannot just be religious fanaticism. Certamente isso não pode ser simplesmente fanatismo religioso. This is more than simply someone whipping up people's emotion. Isso é muito mais do que alguém tentando aflorar as emoções de alguém. Lazy people are now working hard. Pessoas que anteriormente eram preguiçosas e desleixadas agora estão trabalhando duro. Those who were simply walking the streets are now busy at work. Aqueles que antes estavam desocupados, simplesmente andando pelas ruas, agora estão ocupados trabalhando. Even those who were stingy are now giving to the poor. E até mesmo aqueles que eram pirangueiros estão agora sendo liberais com seu dinheiro e dando auxílio aos pobres. The rich are now concerned about the children of the poor. Os ricos agora estão preocupados com as crianças, com os filhos dos pobres. They are coming up with orphanages to look after the children of those who've already died. Eles estão agora ajudando orfanatos que cuidam de crianças de pessoas que já morreram. They are building schools to educate the children of the poor. Essas pessoas ricas agora estão também construindo escolas para educar as crianças dos pobres. Reforms are taking place in the working places. Reformas estão acontecendo nos locais de trabalho. Better conditions of service are happening in the workplaces. Melhores condições de serviço estão acontecendo nos locais de trabalho. Not because unions are pressurizing for them. E não é porque as organizações ou os sindicatos estão fazendo pressão nos patrões. But because employers have become converted. Mas porque os empregadores foram alcançados, foram convertidos. Their hearts have been changed. O coração desses empregadores foram mudados. They are no longer interested in wrecking a fortune for themselves. Eles agora não estão mais interessados em arrebanhar, em arrecadar uma fortuna para si mesmos. They are wanting now to invest it into a better world. Eles estão querendo investir agora esse dinheiro todo, todos esses investimentos em um mundo melhor. And so even those who did not want to take notice of this, E aí, até aqueles que não queriam nem prestar atenção no que estava acontecendo, finally begin to realize something is happening. finalmente essas pessoas começam a perceber alguma coisa está acontecendo. God has visited our land. Deus visitou o nosso meio. God has visited our community. Deus visitou a nossa comunidade. God has visited our churches. Deus tem visitado as nossas igrejas. Thousands have been harvested into God's kingdom Milhares têm sido escolhidos para o reino de Deus. in a very short time. Em um período de tempo muito curto. The Apostle Paul once wrote to the Thessalonians, O apóstolo Paulo uma vez escreveu aos Tessalonicenses. and he was saying to them that as they were going around preaching in other towns in Europe, E ele estava dizendo para os tessalônicos que enquanto ele estava pregando a palavra de Deus ao redor da Europa, they were finding that the testimony of what had happened in Thessalonica was already there. ele estava percebendo que o testemunho do que havia acontecido na igreja de Tessalônica já estava repercutindo na Europa. People were saying to them, we have heard of the way Thessalonica has been transformed. As pessoas estavam dizendo para o apóstolo Paulo, olha, nós estamos sabendo como a comunidade de Tessalônica foi totalmente transformada. How the people in Thessalonica have abandoned their wicked ways. Como as pessoas em Tessalônica abandonaram as suas impiedades e as suas manias pecaminosas. How the people in Thessalonica have abandoned idolatry. Como as pessoas lá em Tessalônica haviam abandonado a idolatria.
and how they are now serving the living God. E como agora eles estão servindo ao Deus vivo. How they are now waiting for His Son from heaven. Como agora eles estavam agora aguardando ansiosos pela volta, pelo retorno do Senhor Jesus que está nos céus. Jesus Christ, the righteous one. Jesus Cristo, o único Cordeiro. And that is what happens when revival takes place. E é isso que acontece quando o avivamento acontece. As I said this morning, it is related to certain preachers. Como eu falei hoje pela manhã, isso muitas vezes está relacionado com determinados pregadores. And so when those preachers go to other parts of the country, E aí quando esses pregadores vão para outras partes do país, or other parts of the world, ou até outras partes do mundo, information is already there. as informações do que havia acontecido nesses outros locais já estão nessas outras partes. Not from their own magazines, Não pelas próprias revistas fabricadas pelos pregadores, but from ordinary newspapers of the land. mas muitas vezes por jornais comuns, jornais corriqueiros daquelas mesmas cidades. Because other people have tested and found that there is a real work that has taken place there. Que as pessoas testaram e realmente comprovaram que uma coisa verdadeira, que algo genuíno está acontecendo naquele local. That is revival. Isso é avivamento. That is revival. Isso sim é que é avivamento. And that's what we ought to be longing for. E é isso pelo que nós devemos estar esperando por. To turn around the harassment and helplessness that is there in the thousands of people. Na perspectiva de estar destruindo todo tipo de escravidão e de tortura que está acumulando, que está sendo acometida as pessoas hoje. Revival is the answer Avivamento é a resposta to that desperate situation para aquelas situações desesperadas that you are seeing today que nós muitas vezes estamos vendo hoje. as darkness is coming upon your society. Como se as trevas estivessem vindo sobre toda a sociedade. As people are becoming more and more bold in their sin. De forma que as pessoas estão ficando cada vez mais e mais avultadas em seus pecados. And your small evangelistic efforts are doing nothing to hold back the darkness. E seus esforços pequenos na área evangelística não estão tendo efeito nenhum no sentido de segurar, no sentido de reverter o efeito das trevas. Cry to God. Clame ao Senhor. Cry to God. Rogue ao Senhor. Ask Him to send preachers into your society. Peça que Ele envie pregadores para a sua sociedade. Ask Him to raise God-centered gospel preachers in your society. Peça para que Ele levante pregadores centrados na palavra de Deus no meio da nossa sociedade. And you will find that they are going to do in a very short time what at one time was completely impossible. E aí nós vamos perceber que eles vão fazer num pequeno espaço de tempo o que em grande tempo, em muitos anos, não poderia ser feito. Yes, it will be a bloody spiritual fight. Sim, vai ser uma luta sangrenta no contexto espiritual. Because they are going to be opposed by the politicians. Porque muitas vezes eles vão sofrer oposição por parte dos políticos. They are going to be opposed by religious leaders. Muitas vezes eles vão sofrer oposição dos líderes religiosos. But because they've been sent from heaven, Mas porque eles foram enviados dos céus, they're going to have a passion in their hearts eles terão uma paixão tal em seus corações that all these governments cannot hold back. que nenhum desses governantes ou desses líderes poderão segurá-los. They are going to go out into the harvest field. Eles vão com intrepidez no meio do campo de colheita. They're going to bring in the harvest. E aí eles vão trazer para dentro da igreja essa colheita. In the midst of the enmity of Satan, they will bring in the harvest. No meio da resistência e da inimizade de Satanás, eles ainda assim vão trazer para dentro da igreja a colheita. And the spiritual climate will change. E o clima espiritual irá mudar. There will be a new spiritual climate. Haverá uma nova atmosfera espiritual. I ask, are you concerned about Brazil? E aí eu pergunto, você está preocupado com o Brasil?
Are you concerned about the terrible moral situation in Brazil? Vocês estão preocupados com a terrível situação moral que aflige o Brasil? Are you concerned about the spiritual decline you are seeing in Brazil? Vocês estão preocupados com o declínio espiritual que é visto publicamente no Brasil? Are you concerned about the hard-heartedness of the people you evangelize? Você está preocupado com a dureza de coração das pessoas que você costuma evangelizar? Are you concerned about the hard-heartedness of your relatives and your friends? Você está preocupado com a dureza de coração dos seus parentes, de seus pais, de seus amigos? Pray for true revival. Clame por um genuíno avivamento. Pray for true revival. Rogue por um genuíno avivamento. Pray that God sends an army of God-centered gospel preachers. Rogue para que o Senhor envie um exército de verdadeiros pregadores do Evangelho. Anointed with His own Holy Spirit. Abençoados, ungidos com o seu próprio Espírito Santo. And you will see what God can do in this same generation. E você perceberá, testemunhará o que Deus pode fazer nesta geração. As you see the harvest being brought in. Enquanto, nesse meio tempo, você consegue ver, você perceberá Deus trazendo a colheita para dentro da igreja. Oh, that God would convince you concerning the reality of this glorious truth. Oh, que Deus nos convença, que Deus os convença da realidade, da glória, da realidade dessa verdade. That's why I have challenged you to read church history. É por isso que eu desafiei vocês a se interessarem, a lerem a respeito da história da igreja. So that you read concerning the revivals in history. Para que vocês possam ler, especialmente focando nos avivamentos que aconteceram durante a história. The revivals that took place in the days of George Whitefield. O avivamento, por exemplo, que aconteceu no tempo de George Whitefield. The revivals that took place around the ministry of Jonathan Edwards. Ou então do avivamento que aconteceu no meio do ministério de Jonathan Edwards. And many other such revivals. E muitos outros avivamentos. See what God was able to do in a single day. E perceber através dessa análise o que Deus pode fazer em um único dia. In a single year. Em um único ano. To turn society round. Para transformar a sociedade de uma ponta a outra. And may that cause you to cry to God that it may happen in your own day. E se essa análise transformar o seu coração e fizer com que você rogue ao Senhor, isso pode acontecer hoje. Amen. Amém.